Olá, pessoal. Já não deve ser novidade para mais ninguém que, enfim, no dia 1º de abril de 2021, a nova lei de licitação foi sancionada, promulgada e publicada e recebeu o número 14.133. Mas eu venho aqui para comemorar uma grande conquista, que foi a inserção do parágrafo 5º no artigo 8º da nova lei de licitação. Esse parágrafo 5º prevê que aquele agente de contratação que vai ser responsável pela condução dos certames, quando ele for realizar uma licitação na modalidade pregão, ele vai ser denominado pregoeiro. Esse parágrafo 5º ele tem uma história que se inicia no ano de 2018, quando a Câmara dos Deputados, no processo de discussão de um texto substitutivo ao texto que veio do Senado Federal em 2017, atinge diversos pontos da modalidade pregão e utiliza uma denominação genérica para aqueles que seriam os responsáveis pela condução das licitações, passando a ser, ainda naquele momento, dentro da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, ainda chamado de agente de licitação. E aí nós realmente compreendemos que isso seria prejudicial a uma figura que tanto colaborou para a administração pública, que tanto colabora para a administração pública em termos de eficiência, economicidade, ao longo desses 20 anos, que são os pregoeiros. E aí, desde aquele momento, ainda na comissão especial, nós pleiteamos a necessidade de inserção de um parágrafo para expressar que quando esse agente de contratação ou de licitação à época fosse conduzir uma modalidade licitatória pregão, ele fosse chamado neste procedimento de pregoeiro. Tivemos sucesso de emplacar uma emenda de plenário quando a matéria estava no pleno da Câmara dos Deputados, no segundo semestre de 2019. Então, isso foi inserido e foi acatado no parecer substitutivo do então relator Augusto Coutinho. Tivemos alguns percalços nesse caminho, porque houve um destaque de bancada em relação a esse parecer, para que esse dispositivo do parágrafo 5º fosse discutido separadamente, podendo inclusive ser rejeitado. Mas enfim, conseguimos superar esse destaque, foi mantido, foi para o Senado Federal. O Senado Federal não fez qualquer destaque em relação ao parágrafo 5º, de modo que quando foi aprovado o PL no dia 10 de dezembro de 2020, estava lá o parágrafo 5º do artigo 8º. Encaminhado para a Presidência da República, poderia ser vetado, não foi, então se incorporou definitivamente a nova lei de licitação. Então o pregoeiro está lá, reconhecido, consagrado na nova lei de licitação. Muitos podem dizer, mas eu acho desnecessário. Por que para uma modalidade específica, aquele agente de contratação vai receber um nome distinto? Bom, na minha modesta opinião, é realmente uma questão de simbolismo. O parágrafo 5º, ele não atrapalha em nada a estrutura do artigo 8º. Ou seja, o pregoeiro, ele é, antes de tudo, um agente de contratação. É apenas um nome para reconhecer o significado de pregoeiro para a administração pública, para a sociedade. É apenas isso, um aspecto simbólico da manutenção do nome. Da mesma forma que, por exemplo, no leilão, aquele agente vai ser chamado de leiloeiro. Então, na verdade, é você reconhecer que a prática, da prática se extrai um significado. E esse significado do pregoeiro é algo que sempre foi importante ao longo desses 20 anos. Então, nós não poderíamos deixar todas essas conquistas, todo o trabalho de significação do que viria a ser o pregoeiro, simplesmente se esvair com a nova lei de licitação. Até porque não teria muito sentido eu falar em pregão sem pregoeiro. E a importância desse agente para a nova lei de licitação, ela fica ainda maior se a gente reconhecer que o pregão sai, vamos dizer assim, fortalecido com a nova lei de licitação. Na verdade, as modalidades ordinárias para contratação de serviços e aquisição de bens com a própria concorrência,
elas passam a ter a mesma estrutura do que hoje estabelece a Lei 10.520. Então nós teremos primeiro uma fase de julgamento das propostas, fase de lances, depois a habilitação, fase unirecursal. Então, aquele pregoeiro que já tem a experiência de conduzir certames com essa configuração vai ser decisivo dentro da nova organização a partir da Lei 14.133, justamente até para formar aqueles agentes de contratação que vão conduzir concorrências eletrônicas ou concorrências presenciais de maneira unipessoal, com fase de lances, fase recursal única, com uma predominância de um princípio da oralidade. E então, mais uma vez, a gente não poderia perder, né, tudo isso que foi construído a partir e ao redor do pregoeiro. Toda a jurisprudência, toda a doutrina. Então, por mais que seja um aspecto meramente simbólico, é um aspecto comportamental muito importante. E nós, do movimento Fica Pregoeiro, sempre reconhecemos isso, lutamos por isso e estamos aqui hoje em momento de comemoração. Mas, acima de tudo, para prestar essa homenagem a você, pregoeira, que ao longo de todos esses anos construiu, inegavelmente, uma administração pública melhor. E se esta nova lei de licitação tem o potencial para mudar alguma coisa em relação a compras públicas, você, pregoeiro, pela sua história, pela sua construção, é o agente preponderante para essa mudança. Então, é hora de comemorar, mas acima de tudo, é hora de refletir, é hora de estudar, porque temos um grande desafio pela frente, desafio esse da nova lei de licitações e contratos.